Olá, bom dia a todos e todas. Hoje a gente está iniciando a nossa aula sobre cerimonial e protocolo, parte 2 da turma de gestão de eventos do curso de turismo da UERN do Campus Central. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência. Essas normas elas foram criadas a partir do Decreto Federal número 70.279, de 9 de março de 1972. E essa norma, ela rege, né, como é que a gente deve proceder diante desses eventos aí públicos com a presença de autoridades. Na aula passada, a gente deixou disponível para vocês o material falando um pouco sobre os eventos cívicos, a importância dos eventos cívicos, que é um mercado que está em expansão e que existe, né, que são necessários alguns protocolos, como o uso de símbolos nacionais, como a bandeira, os brasões, e isso é importante para quem atua ou quer atuar dentro desse segmento. Especificamente sobre a ordem de precedência, uma coisa que é importante a gente saber, né? A formação e composição de mesas. É indispensável que você, cerimonialista, você que está à frente de um evento, que está organizando, que você conheça o número exato de pessoas esperadas para aquele determinado evento, bem como a hierarquia das mesmas e as condições em que o evento se realizará, a fim de que seja estudado o tipo de mesa mais conveniente. Então, a gente vai montar essa mesa diretiva. Com quantas pessoas? Quantas cadeiras vão ser necessárias? A mesa está adequada? Está faltando espaço? Preciso ampliar para que a gente possa acomodar as pessoas de forma correta? Então, eu tenho que saber, primeiramente, quantas pessoas vão ser e saber também o grau hierárquico dessas pessoas. Então, estou numa solenidade da minha faculdade, da universidade. Quem é que tem o maior grau hierárquico? O reitor veio, o pró-reitor de pesquisa, o pró-reitor de extensão, veio quem mais? Alguém da pró-reitoria de assuntos acadêmicos, o representante dos alunos, dos discentes, ele também está presente. Então, é importante que eu saiba quem vai compor aquela mesa, quem é esse grau realmente de hierarquia entre os convidados. Se for um evento público, vamos fazer uma mesa com lá na Câmara dos Vereadores, algum projeto de lei, ou nós vamos dar uma honra, vamos dar entregar algum mérito, algum prêmio para algum convidado. Então, quem vai estar presente? O prefeito vai estar presente, o presidente da Câmara vai estar presente, a gente vai ter vereadores, homens e mulheres. Quem é que vem primeiro? É o homem ou a mulher? Vamos ter algum deputado, algum senador? Então, a gente tem que saber qual é esse grau de hierarquia, esse título que a pessoa tem, para que a gente possa compor a mesa da forma mais correta possível, a gente não ter nenhuma gafe ou, né, gerar algum constrangimento nesse processo. Então, é muito importante isso. Se o seu evento ele é privado, você está organizando um jantar na sua casa, por exemplo, e aí você convidou um amigo, uma irmã, alguém para ser homenageado nesse jantar, existe uma precedência, você está organizando um evento social, seguindo aí toda a etiqueta, montando uma mesa, né, bem apresentada. Então, a ordem de precedência nessa composição da mesa, primeiro é o anfitrião. Então, sou, por exemplo, eu que estou, você é anfitriã, eu estou cedendo ao meu ambiente familiar, a minha casa, para homenagear, por exemplo, vamos ver, a Vitória. Então, Vitória vai ser minha homenageada. Então, ela é a segunda pessoa que tem importância nessa questão de precedência. A precedência significa preferência, nessa ordem de preferência. Então, depois de mim, enquanto anfitriã, a homenageada vai ser Vitória. Então, ela vai ser a segunda a compor aquela mesa, tendo lugar ao lado aí do anfitrião. Depois, para essa composição da mesa, a gente vai utilizar a seguinte ordem de precedência: a idade, o gênero e a ordem alfabética. Vamos supor que agora eu tenho o Matheus e o Gustavo em segundo lugar para compor essa mesa.
Qual que vai ser a diferença aí, a ordem de preferência, de precedência? Vai ser aquele que tiver maior idade. Então, quem for mais velho vai ser o segundo a se posicionar, a se sentar nessa mesa. Depois, o mais jovem. Em seguida, questão de gênero. A mulher tem precedência sobre o homem. Isso principalmente aqui nos países do Ocidente. Já em outros países a gente tem outros critérios, né? Até porque às vezes as mulheres muitas vezes são secundarizadas em algumas realidades. Mas aqui no nosso caso brasileiro, a preferência é do gênero feminino em contraposição ao masculino. E em quinto lugar, a ordem alfabética. Então, eu tenho duas pessoas com a mesma idade, do sexo masculino, qual que vai ser a ordem de preferência? A ordem alfabética. Então, vamos supor que a gente vai ter aí Gustavo e Matheus com a mesma idade, todos do gênero masculino, mas o G vem antes do M, então ele vai ter preferência com relação ao Matheus. Então, na verdade, são alguns exemplos que nos fazem refletir sobre essa importância desses critérios, dessas normas, que vão ser diferenciais aí numa composição, num evento social que tiver um pouco mais de formalidade, certo, gente? Estão atentos? Estão entendendo? Espero que sim. Se a gente for considerar já a precedência pública, e aí eu realmente chamo um pouco mais de atenção, já quem tiver realmente interesse em estar trabalhando nesse setor, ou até mesmo estar observando, né, vendo aí na TV Câmara, na TV Senado, estar observando nesses eventos, e até mesmo eventos como, por exemplo, as Olimpíadas, ou você está passando em frente a um hotel de cadeia internacional, você também está observando essas bandeiras, um congresso que você participa. Então, a gente vai tentar esclarecer para vocês um pouquinho sobre isso. Quando a gente tem um evento com autoridades, a ordem precedência ela é sempre do maior nível hierárquico para o menor nível hierárquico. Então, se eu estou, por exemplo, num evento onde o presidente da República está presente, ele vai ser o que vai ter precedência, ele vai ter ali um lugar de centralidade nessa composição da mesa diretiva, certo? Depois, qual que vai ser a ordem de precedência? Então, dentro da própria instância federal, nós temos senadores, nós temos ministros, nós temos deputados federais. Então, a gente está sempre respeitando essa ordem de precedência. Com relação a ministérios, os ministérios mais antigos, a questão mesmo da idade, elas têm precedência sobre os ministérios mais recentes. Se nesse mesmo evento, por exemplo, eu tiver, além do presidente, de ministros, eu também ter algum governador, esse é que vem na sequência pela ordem de precedência. Um governador, deputado estadual, e partindo da mesma lógica, no órgão municipal, a gente vai ter o prefeito, o presidente da Câmara, os vereadores e assim sucessivamente. Então, a gente vai estar sempre observando esse grau hierárquico, considerando a instância federal, estadual e municipal. E se nesse evento federal, além dos ministros, a gente tiver representantes militares, a gente também tem uma ordem de precedência. A Marinha tem precedência sobre o Exército, que tem precedência sobre a Aeronáutica, que tem precedência sobre a Polícia Militar, que tem precedência sobre o Corpo de Bombeiros. Isso é importante a gente saber para que não se gere nenhum constrangimento. Então, chamei primeiro lá o representante do Corpo de Bombeiros, quando, na verdade, ele deveria ter sido o último, se tivesse um representante da Marinha ou de alguma outra força armada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Salete, eu vou ter que decorar isso? Não, na verdade, a gente aprende com a prática, né? Você tem acesso à norma, você tem acesso ao decreto, e você está ali com ele, você deve manter ele no seu computador, ali como acesso fácil, para sempre que você tiver alguma dúvida, você vai lá e observa, tá bom? E aí eu destaquei em vermelho as instituições e as empresas. Por quê? Porque se nesse evento que foi composto essa mesa diretiva, além de representantes do Estado, da federação, do município ou do governo estadual, a gente tiver nessa mesma composição de mesa algumas instituições, elas têm precedência sobre as empresas. Como assim, Salete? As instituições, por exemplo, Sebrae, Senac, a gente vai pensar em instituições de classe, elas têm precedência sobre algumas empresas privadas, certo? Sobre as empresas privadas. Então, a gente também vai ter que obedecer essa ordem aí de preferência. Tá claro, gente? É isso? A gente realmente vai
ter conhecimento mesmo na prática, no dia a dia, na montagem. E aí, nós temos uma regra de ouro quando a gente fala em montagens de mesa. A gente sempre inicia a mesa no centro e alterna a distribuição sempre na ordem da direita para a esquerda. E aí, como vocês estão me vendo na tela, a gente tem que sempre considerar a direita a partir da visão da mesa, considerando a sua plateia, certo? É a direita de quem vê, é a direita da plateia. Tá? Porque às vezes a gente confunde a direita de quem? A direita da plateia. Então, você está aqui na mesa, a mesa ela está diante de uma plateia e a gente tem que sempre considerar essa ordem. O mais alto grau hierárquico, ele assume uma posição de centralidade e vai sempre sendo distribuída na ordem da direita para a esquerda. Direita, esquerda, seguindo essa sequência aí, considerando aquelas características de quem tem maior nível hierárquico, a questão da idade, a questão do gênero, a ordem alfabética, todos esses são critérios também dentro da organização dessa composição da mesa. Salete, se a mesa for ímpar, se a mesa for ímpar, é o mais tranquilo para a gente poder compreender. Porque quando eu falo em mesa ímpar, eu estou vendo a centralidade, que aqui nesse caso é o número 1. Então, o presidente da República, se a gente tem um evento onde o presidente da República ele está presente, ele vai ter essa posição número 1 de centralidade. Depois do presidente, vamos supor que a gente vai ter algum ministro, né? Então, aí ao seu lado direito, que na verdade é ao lado direito da plateia, a gente vai ter aí a posição do senador, certo? E ao lado esquerdo, a gente vai ter, por exemplo, o senador. Então, primeiro, presidente, número 2, um ministro da República e número 3, algum senador. Salete, vai ter um governador presente. Então, o governador vai ser o número 4 e a gente vai ter também o prefeito presente, vai ser o número 5. Então, sempre quem tem um maior nível hierárquico vai assumir a centralidade. Vamos agora para um outro exemplo. Vamos pensar um evento na prefeitura de Mossoró. Então, o número 1, se a gente tiver a prefeita presente, ela vai assumir essa posição primeira, certo? Ao lado direito, nós vamos ter o secretário de turismo, Marinho Rosado, aí o número 2. Ao lado dela, a gente vai ter como número 3 o presidente da Câmara de Vereadores, ok? Ao número 4, a gente vai ter algum vereador da cidade. Vamos supor que a gente vai ter uma vereadora e um vereador. A vereadora seria a 4, porque ela tem preferência sobre o homem. Então, a vereadora seria o número 4 e o vereador seria o número 5, pela questão de gênero. Vamos supor que fossem duas vereadoras, duas mulheres vereadoras. Qual que vai ser a diferença? A idade. A vereadora mais velha vai para o 4 e a vereadora mais jovem vai para o 5. Vamos supor que essas duas que faltam são duas vereadoras mulheres da mesma idade, mas uma se chama Amanda e a outra se chama Rebeca. Qual que tem preferência? A Amanda, porque começa com a letra a ordem alfabética. Número 4, Amanda. E a número 5 vai ser a Rebeca, que ela é mais velha. Então, a gente tem a montagem aí de mesa sendo ímpar. Ok? Tá claro? Espero que sim. Qualquer coisa vocês colocam nos comentários para a gente esclarecer as dúvidas na próxima aula síncrona. E aí a gente tem uma mesa par. Salete, ok. Quando você falou da mesa ímpar ficou claro. E agora a mesa par. A mesa par, gente, a gente vai colocar uma linha imaginária. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma linha dividindo a mesa. Então, a gente vai sempre considerar uma linha imaginária e vamos começar sempre pelo lado direito, certo? Então, a pessoa mais importante vai ficar ao lado direito dessa linha imaginária. Sempre, gente, considerando a plateia, porque se você estiver olhando para frente do computador, você vai ver que o número 1 está do seu lado esquerdo, mas da plateia ele é o lado direito. Então, essa a gente também tem que ter sempre noção para não se confundir e errar na hora. Então, tracei uma linha imaginária, começo à direita da linha imaginária, por exemplo, prefeito, o mesmo exemplo, vamos utilizar a prefeita de Mossoró como número 1.
Ao seu lado esquerdo vai ter a segunda pessoa que tiver o grau aí hierárquico. Vamos supor que a gente vai ter um vereador, né? Vai ser a prefeita com 3 vereadores. A prefeita vai ser número 1, a número 2 se for uma vereadora mulher, o número 3 se for um vereador homem e o número 4 vamos supor que é um vereador homem. Só que o número 3 vai ser um vereador mais velho que o vereador número 4. Então, a gente sempre vai considerar aqueles mesmos critérios para a gente poder definir como essa mesa vai ser composta. Nível hierárquico, quem tem maior nível hierárquico tem preferência, e depois a gente vai considerar aqueles outros elementos. Gênero, idade, ordem alfabética, a gente vai pensar nessa composição das mesas. Ok? Tá claro? Mesa ímpar e mesa par. E aí, diante dessa história de composição de mesas, eu trago para a gente, eu abro um parêntese para a gente tentar entender um pouquinho, né, e conhecer um pouquinho essas montagens do salão. Então, um salão, um auditório, isso pode ser num evento que vocês estão organizando ou num evento que vocês já participaram, vocês já viram com certeza a composição das mesas, né, a composição do salão. E aqui a gente tem um formato bem tradicional, onde as pessoas, né, estão acostumadas a observar esse tipo de montagem. Ele é uma montagem muito mais comum nos eventos aí presenciais, certo? Em seguida, nós temos esse outro formato, chamado formato U, que também aqui a gente vai ter mais para uma reunião com pessoas onde todos aí têm um lugar de fala, de voz, né? Alguns com caráter consultivo, outros com caráter deliberativo, mas a gente tem uma outra montagem do salão, porque vai depender do público-alvo, do tipo de evento. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês, por exemplo, aqui para os prismas. Os prismas que estão aqui sobre a mesa de cada um dos convidados. E esses prismas, eles são chamados assim pelo seu formato. Então, é um cartão onde a gente vai ter o nome desse convidado e a função que ele assume, ou a entidade que ele representa. Então, vocês observem que todos eles têm um prisma. E aí, vocês também podem observar que existe também uma carta, um roteiro, que geralmente é o ponto de pauta da reunião, os pontos centrais que vão ser discutidos naquele momento. Uma projeção multimídia, e assim todos vão ter acesso a esse tipo aqui de formato de reunião que possa estar acontecendo. Então, a gente já viu aí 2 formatos diferentes. E aqui a gente vai ter 4 formas, né? 2 já foram expostas. No primeiro exemplo, aquele formato auditório que é o mais tradicional. O simples que a gente viu na segunda fotografia, mas existe uma infinidade de formas de montagem. A gente pode fazer o duplo, a espinha de peixe. Então, na verdade, essa montagem ela vai influenciar diretamente na capacidade de compor pessoas naquele local. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do Salão Europa, onde nós temos 4 possibilidades de montagem. Quando a gente compõe no formato auditório, a gente comporta até 100 pessoas. Quando é no retângulo U, vocês estão observando aqui embaixo, 60 pessoas. No formato espinha de peixe, até 50 pessoas. No simples, até 40 pessoas. E no coquetel party, que seria uma coisa sem cadeiras, algo mais rolando, vocês podem ficar conversando, interagindo, a gente vai comportar até 120 pessoas. Então, essa composição das cadeiras, ela também interfere diretamente na capacidade do lugar, na disposição, na formalidade, no tipo de evento que eu quero, né? E, por exemplo, nesse U a gente consegue ver todo mundo, o rosto de todo mundo. Na espinha de peixe no auditório já fica um pouco mais difícil, né, essa visão. Então, a gente tem aqui esse exemplo, né, para vocês também poderem estar conhecendo e saber um pouquinho mais desses formatos aí que são possíveis de fazer num salão, certo? E para fechar esse parênteses, eu tenho aqui um exemplo de uma composição de salão, né, realizado aí no Hotel Praia Mar, é um evento que se faz um tempinho, onde na época eu trabalhava junto com o professor Saulo, já tem um tempinho mesmo, e a gente fez essa montagem da mesa. Então aqui a gente vai ter a mesa com um outdoor, com uma faixa com o nome da faculdade, os arranjos florais, onde fica o equipamento de som montado, os padrinhos, as bandeiras,
certo, gente? Então, vocês vão estar tudo observando a mesa diretiva, a gente vai ter os prismas ali, o púlpito, onde ficam os formandos, onde ficam os convidados. Então, na verdade, uma ilustração para a gente tentar observar como é que fica essa montagem da mesa, certo? É isso, gente. Fecha parênteses e retoma essa questão da precedência. Então, a gente falou no primeiro momento da precedência, falando dessa ordem aí das pessoas, de composição de mesa diretiva, e agora a gente vai falar da ordem de precedência de bandeiras. Então, ali era de mesa diretiva, a gente vai falar agora de bandeiras. Salete, é realmente você falando assim, agora eu me lembro de algum evento que eu já participei, como é que coloca a bandeira, na própria colação de grau da universidade. Então, essa ordem de precedência, ela também é definida em parte por aquele decreto de 1972, por isso que ele é tão importante. E aí a gente vai ter sempre atenção nessas bandeiras internacionais, bandeiras estatuais, que parte delas é definida realmente pela lei e a outra parte pelo bom senso, quando a gente considera municípios, bandeiras de órgãos, de empresas e de mais entidades aí que podem estar compondo esse evento. O que eu tenho que entender sobre ordem de precedência de bandeiras? Se eu estiver falando de um evento internacional, o país anfitrião que assume a centralidade, certo? O país anfitrião que assume a centralidade, eu tenho que sempre considerar esse idioma materno, certo? E os demais países, eles vêm em ordem alfabética. É mais simples. Então, o que tem centralidade é o primeiro, o que é o anfitrião, é quem está sediando aquele evento, e os demais, eles vão vir em ordem alfabética. Salete, aí você tem 4 bandeiras. Exatamente. Você quer a mesma lógica da linha imaginária. Eu vou traçar uma linha imaginária aqui entre a bandeira da Argentina e a bandeira do Brasil. E eu vou começar sempre na direita. Quem está organizando esse evento? Quem está organizando esse evento é a Argentina. Então, a Argentina vai estar aí ao lado direito dessa linha imaginária. Seguida à esquerda do Brasil, porque eu estou falando em ordem alfabética, Brasil. Depois, Paraguai, número 3. E número 4, Uruguai. Eu estou seguindo a ordem alfabética dos países. Brasil, Paraguai e Uruguai. Correto? Estão entendendo? Tracei uma linha imaginária, começo à direita pelo país anfitrião, que está começando, mesma lógica lá da mesa diretiva, e à esquerda vou dando sequência pela ordem alfabética do país. Salete, se esse evento, por exemplo, for lá nos Estados Unidos, falei já há pouco tempo, Estados Unidos é como a gente pronuncia aqui no Brasil, mas o nome é United States of America, USA. Então, USA eu tenho que utilizar como os países são chamados naquela localidade. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, se a gente for falar, é Germany. Né? O nome começa com G. Então, se o evento é nos Estados Unidos da América, USA, eu tenho que pensar que eu vou utilizar o nome Germany. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque se eu colocar Alemanha, não, vou colocar a precedência que vai ser a primeira Alemanha, que começa com A, mas não, começa com G. Da mesma forma, a gente sempre chama atenção, gente, porque a gente tem que considerar essa língua materna do país. A South Africa, Spain. Então, esses países, eles têm um nome diferenciado quando eu chamo ele aí no país, por exemplo, em inglês, tá? E a gente não tem que considerar isso. O evento é aonde? Qual é a língua materna? Como é que eu pronuncio o nome daquele outro país naquele idioma? Eu chamo a atenção nesse sentido, porque muitas vezes em atividades, em exercícios, a gente cai nessa pegadinha porque a gente considera o nome do país como em português, tá? Então, cuidado nesse sentido para não cair em nenhuma pegadinha. Se a gente for considerar os municípios, a gente tem um evento aqui, por exemplo, em 3 cidades de São Paulo. 3 municípios aí paulistas. A gente vai ter Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Aqui é uma precedência ímpar. Quem está sediando o evento aqui eu já sei, é Santo André. Você perguntar para você, gente, quem é o anfitrião desse evento? É Santo André, porque ele assume a centralidade. Bandeiras ímpares. Ao seu lado direito a gente tem o São Bernardo do Campo, SB, São Bernardo, e à sua esquerda tem o São Caetano do Sul, começa com a letra C, distribuído em ordem alfabética.
Se a gente tivesse o Distrito Federal participando, ele viria à direita de Santo André, porque ele tem precedência. O Distrito Federal tem precedência com relação aos outros municípios. Tá? Então, Distrito Federal, aí depois São Bernardo viria para a sua esquerda e São Caetano para a sua direita, sempre alternando. Se a gente tivesse mais uma bandeira, a gente teria essa ordem com a linha imaginária, né? Você traçaria uma linha imaginária, colocava Santo André à direita, depois Distrito Federal, depois São Bernardo, depois São Caetano. Ok? E se a gente tem um outro exemplo, quando a gente vai ter empresas, entidades envolvidas num evento, que as bandeiras também vão ser expostas. Mesmo esquema. Brasil, linha imaginária, Brasil é o anfitrião. Ao seu lado esquerdo, a gente tem o Estado, que ele tem precedência sobre o município. Então, Brasil, nação, segundo lugar o Estado, terceiro lugar o município e em quarto lugar o Mercosul. Entenderam? Então, é sempre essa a lógica, gente. Nunca uma bandeira de empresa ou de entidade terá precedência sobre as bandeiras oficiais. Sejam bandeiras da nação, dos estados, tá bom? Dos municípios. Sempre. Nunca vai ter precedência. E aí, gente, eu vou deixar disponível para vocês alguns vídeos bem explicativos que eu baixei na internet. Vou colocar os créditos para vocês observarem, onde a gente vai ter realmente os detalhes com as bandeiras, os detalhes para que vocês possam fixar mais um pouco essa questão da precedência das bandeiras, porque a gente só vai saber realmente na prática, utilizando, vendo, mexendo no dia a dia. E aí, mais uma vez, para reforçar o conhecimento aqui, a gente colocando o ponto zero do público sempre à direita, a gente deve sempre considerar a direita das pessoas. Então, supor que a gente tem só a bandeira nacional e a bandeira do Rio Grande do Norte, então a gente vai traçar esse ponto imaginário nesse ponto zero, e a direita a gente vê que a maior, ela vem à direita dessa linha imaginária, que é a bandeira nacional, e à esquerda viria a bandeira de algum outro estado, né? Sem problema, pensando nessa configuração. Se a gente considerar o Brasil com mais duas bandeiras estrangeiras, a gente está falando em um número ímpar de bandeiras. O Brasil, que está sediando, que é o anfitrião, ele vai assumir a centralidade, e ao seu lado direito a gente vai ter por ordem alfabética. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Sempre considerando se esse número for ímpar de bandeiras. Se ele for par, aquela lógica da linha imaginária, certo? Linha imaginária, bandeira nacional, B1 vamos supor que é do Rio Grande do Norte, B2 vai ser do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, o N vem na frente do Sul, certo? E B3 vai ser Santa Catarina, que o S vem depois do R, considerando sempre ordem alfabética, tá? E aqui são várias estrangeiras também, sequência aí ímpar, mais uma vez, esquerda, direita, esquerda, e assim sucessivamente, certo? Dúvidas, gente, questionamentos. E aí, por fim, eu deixo essa observaçãozinha para vocês, que vocês já devem ter visto em algum momento. Se a gente tiver várias e várias bandeiras estrangeiras, a gente abre uma exceção nessa questão dessa bandeira por ordem alfabética direita, esquerda, e a gente faz o hasteamento da bandeira nacional numa posição como primeira colocada, e depois a gente distribui as outras bandeiras, dando sequência aí na ordem alfabética, tá? Mas se a gente tiver uma composição muito grande de bandeiras, geralmente acontece em eventos esportivos, né? Enfim, em entidades internacionais onde tem uma composição muito grande de associados, de nações envolvidas, tá? Então, isso aqui é exceção, não é a regra, tá? Gente, aqui mais algum outro exemplo para fixar. Ordem de precedência de nações, estados, instituições e empresas, certo? E para fechar esse conteúdo de cerimonial e protocolo, eu trouxe para a gente algumas formas de tratamento, porque isso também deve ser seguido. Se eu estou organizando um evento, preparando o roteiro do meu cerimonial, que envolve autoridades, você tem que saber
qual que é o pronome de tratamento que eu devo estar me referindo a ela. Se é um padre, um bispo, eu tenho que colocar reverendíssimo senhor. Se é um cardeal, eminentíssimo senhor. O chefe da Casa Civil, excelentíssimo senhor. E aí a gente vai ter todas essas formas de tratamento para essas autoridades, de que forma correta eu devo estar utilizando. Santíssimo Padre, prezado Senhor, excelentíssimo Senhor, Presidente da República, Sereníssimo Senhor, Sereníssima Senhora Rainha Elizabeth II. Então a gente vai estar utilizando Magnífico Reitor Pedro Fernandes. Então, na verdade, a gente tem que ter esse cuidado para quando eu tiver com o meu roteiro, lá o meu mestre de cerimônia, à frente de um evento, com a cara do meu evento, ele tem que saber a forma correta de tratar aqueles convidados, ok? Gente, então é isso, eu agradeço a atenção de todos, desejo aí um bom dia a vocês, que vocês realmente tenham entendido aqui essa aula, um resumozinho da aula, mas vai estar disponível aí para vocês. Eu vou também estar colocando os vídeos complementares e um exercíciozinho prático para a gente tentar exercitar e fazer isso em algum momento. E quando for o nosso próximo encontro síncrono, a gente vai estar trabalhando um pouco mais junto com esse exercício para esclarecer e fixar mais esse conteúdo tão importante para quem quer atuar nessa área de eventos. Um forte abraço a todos e até a próxima, gente. Até mais.